Olá pessoal, vamos dar início a mais uma live desse projeto incrível do E Agora Brasil, da professora Isabela Oliveira. E antes da gente começar aqui, gostaria de pedir para todos vocês, compartilhem essa live para quem gosta desse assunto da inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial dentro da educação. Então compartilhe essa live aí com quem vocês conhecem. E bom, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre o projeto antes da gente começar aqui. E, gente, o projeto E Agora Brasil, ele é um projeto coordenado pela professora Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. O projeto E Agora Brasil envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação. É um processo de letramento digital feito por meio de redes sociais e um curso de capacitação sobre a inteligência artificial na educação para os professores da educação básica da rede pública, que inicia em 2025. Então fiquem atentos nos cursos que irão acontecer em 2025 para que os professores aprendam mais para ensinar os alunos sobre a inteligência artificial. E além disso, nós temos um programa de entrevistas em parceria com o NBTV e lives maravilhosas como essa, que estão acontecendo toda semana, onde temos um professor compartilhando o conhecimento dele dentro da inteligência artificial na educação, para facilitar. E hoje nós temos conosco aqui, vou convidar ele aqui com a gente, que é o professor Paulo Henrique. Aqui já estou vendo o professor ele aqui com a gente. Tem histórias bem interessantes aqui para que a gente possa falar da inteligência artificial. Teve premiação. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Oi, Luana, tudo bem? Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. O pessoal que está aqui com a gente está ouvindo? Tudo certo aí? Qualquer coisa fala para a gente, mas estou ouvindo bem. Vamos lá, professor. Quero primeiramente conhecer um pouquinho sobre você, né? Vamos falar para o pessoal aqui sobre a sua formação. Conta um pouquinho mais como que foi todo o seu processo. Boa noite, pessoal. Olha, eu vim lá de Goiás, da zona rural. Desde a adolescência sempre gostei de tecnologia. Era uma área que eu sempre fui muito apaixonado. Inclusive, ela começou por causa da criatividade. Eu fazia histórias em quadrinhos para um projeto da CAPES, que era o Bolsa Científica Júnior. Eu recebi uma bolsa de R$ 100 mensais. E com o valor dessa bolsa eu comprei meu primeiro computador. Olha só. E aí eu resolvi cursar sistemas de informação e acabei vindo para Minas Gerais. Muito bom, muito bom. E agora quero saber um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, né? Como que a Uhum. inteligência artificial, como que você começou a lidar com a inteligência artificial, como foi todo esse processo e como ela foi facilitando no seu dia a dia, professor? Certo. Como acabei me tornando professor, eu sou licenciado em computação também. Eu atuo aqui na rede municipal de ensino de Uberaba. E eu sempre procuro instrumentos, recursos para facilitar a nossa vida. E quando teve a explosão, né, da IA generativa, que é essa inteligência artificial que cria imagens, textos ali em 2022, eu fiquei curioso. Nossa, tá todo mundo usando, vamos usar também, vamos experimentar. O que eu posso trazer de bom? Aí eu comecei a utilizar o chat GPT, que ele surgiu ali naquele momento, comecei a testar. E a gente começa a ter percepções, né? O quanto que a nossa mente é limitada na Perfeito. criação dos comandos, né? A gente imagina que a gente pensa e o chat GPT faz. Não. A gente tem que detalhar ali o que a gente quer que ele faça. E acabou que ele se tornou um assistente pessoal meu. Faz quase tudo para mim. Que legal. Acho muito importante isso, né? Trazer Aham. o ChatGPT, gostei dele, é o meu assessor, né? Então você pergunta e ele te ajuda, né? Isso. E dá alguma dica aí, professor, de como usar da melhor maneira, assim, porque eu vejo que algumas pessoas às vezes têm um pouco de bloqueio, né? Dessa utilização do ChatGPT, mas se a gente souber perguntar, a gente vai ter com certeza dicas, né? Para que a gente Certo. melhore tudo, não é, professor? Sim, você tocou num ponto muito importante, Luana. A gente precisa saber perguntar, fazer as perguntas certas. Os usuários, as pessoas, os professores, né, têm um certo receio, que acredita que ele vai deixar, vamos usar essa palavra, mais burro. Mas na verdade não.
Assim como a gente teve a internet anos atrás, né, que ia deixar a gente burro, a intenção não é essa. Pelo contrário, é fazer com que a gente pense cada vez mais, principalmente na hora de criar um prompt. O que que você quer atingir com aquele comando que você vai utilizar? Ah, eu quero criar um texto, vou dar um exemplo muito clássico. O professor quer criar um plano de aula. Aí ele vai lá na inteligência artificial, chat GPT, coloca, cria um plano de aula sobre história. Tá, mas e o detalhamento que a gente precisa? São quantas aulas que esse plano de aula vai servir? São 2 aulas de 50 minutos cada? Qual vai ser o conteúdo? Então a gente precisa fornecer esse detalhamento. Eu sempre falo para os professores o seguinte: pega a habilidade da BNCC que você vai trabalhar, joga essa habilidade lá dentro e pede para ele criar uma atividade, dá o direcionamento. Esses dias eu estava dando uma formação para um público assim bem específico, que eram professores da educação inclusiva. E essas professoras trouxeram um relato de que tinha um aluno com transtorno de espectro autista que ele tinha hiperfoco no Homem-Aranha e esse aluno não estava se alimentando direito. Eita! Aí eu falei, vamos fazer uma coisa aqui diferente, vamos jogar pro chat GPT não, na verdade eu estava usando uma outra que os professores desconhecem, que é o Gemini do Google. O Gemini do Google é como se fosse o chat GPT do Google. Aí eu estava ensinando a usar o Gemini e vamos lá, vamos fazer como se fosse uma consulta, vamos lá. Crie um comando, crie um plano de aula para um aluno com transtorno de espectro autista, com hiperfoco no personagem Homem-Aranha da Marvel. O aluno tem idade de 5 anos e ele está com dificuldade de se alimentar. Ele criou todo um detalhamento assim, de como que a professora ia trabalhar o roteiro, fazer uma alimentação assim, toda temática, baseada no personagem, comida com teia de aranha, como que o Homem-Aranha se alimentando bem, ele pode salvar o mundo. Que legal. Ficou bem bacana, eu fiquei assim, lisonjeado não, né? Fiquei assim, nossa, olha só, porque quando é professor de uma área específica, a gente não tem essa visão, né? Mais nessas especificidades que a gente vai visualizando isso. Eu até olhar aqui, ver se eu acho ele. Eu mostro aqui pro pessoal que tá assistindo. Legal. Até para mostrar o prompt que eu utilizei, ó. Legal. Aí. Aqui, ó, tá focando. Isso, ó. Ótimo, tá dando para ver bem legal. Seja um especialista em aluno com transtorno de espectro autismo, idade de 5 anos. Crie uma sugestão de atividades práticas para incentivá-lo a alimentar. Que legal. Esse aluno tem hiperfoco no personagem do Homem-Aranha. Ele criou aqui. Mas o saber perguntar também, né? Isso. O saber perguntar para criar. Assim, todo o detalhamento. E o interessante do documento, o interessante do Gemini do Google, né? Ele é parecido com o ChatGPT, é que você consegue lá no final, ó, clicar no link aqui e colocar esse documento, esse prompt, ó, num documento do Google, para que o professor possa compartilhar. Ó, ele cria um documento, ó, documento criado. Aí eu abro, ele abre uma outra janela em modo de texto, ó, que o professor pode compartilhar com o outro. A Roberta Tafarello passou aqui para dar um oi, desculpa te interromper, mas ela já te elogiou bastante aqui, viu? Ah, é? Passou por aqui. Pode continuar. Então, assim, e ele tem essa questão, né, de você trabalhar de forma colaborativa. Você cria o seu plano de aula ali, compartilha com outro professor, e outro professor pode trabalhar junto. Que legal. Muito bom, ótima dica aí para o pessoal usar e como perguntar, né? Muito importante Isso. Saber fazer a pergunta, né? Porque ele não vai criar por si só, né? Não é um criar robô, por si né? só. E aí tem pessoas que ainda vão falar assim, mas a questão do direito autoral. Olha, é uma coisa assim que está bem sensível no Brasil ainda, a gente não tem uma diretriz ainda, mas, eu preciso de inteligência artificial para identificar se o texto foi criado ou não por inteligência artificial. Nesse ponto específico, eu acredito que só a visão humana, a gente bater o olho,
fazer a leitura e analisar o texto que a gente vai saber se aquele conteúdo foi gerado. A gente vem trazendo muito esse ponto aqui, né, professor? Uhum. E o que é interessante hoje são realmente os professores aprenderem sobre a inteligência artificial, para eles saberem, principalmente para isso, para o professor saber se é o aluno que está fazendo ou se é a inteligência artificial, porque se o professor não conhecer sobre, como que vai identificar, né? Exato. Os professores não têm, igual você falou, um ponto importante. E aí, como que a gente pode pegar as palavrinhas que tem muita repetição? Eu vejo, pelo menos, o chat GPT repetindo muita palavra. Além disso, crucial, se a pessoa não souber usar, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloco nos meus comandos para criar um texto para mim. Crie uma mensagem de boas-vindas informativa para postar numa sala de aula para receber os participantes de um curso. Aí, assim, a inteligência artificial, primeiro, ela cria um texto todo robuscado, na linguagem bem formal. Você bateu o olho naquilo ali, você já vê. Eu já delimito mais no meu comando. Coloco, usa uma linguagem simples, acessível e humana. Ele vai trazer uma linguagem mais próxima da realidade. E Sim, quanto mais você definir o seu público, uma linguagem para aquele público, você vai saber conversar com ele. sim. Perfeito, muito bom. Bom, vamos lá então. Agora, passando para uma próxima pergunta aí para o professor. Eu sei que na sua trajetória você fez alguns cursos, né? Uhum. Queria que você contasse um pouco mais sobre os cursos que você fez, sobre as suas experiências dentro desses cursos e também falar um pouco sobre as imagens épicas para atividades dos professores, né? Falar um pouco dessa construção dessas imagens. Fala um pouquinho para a gente, professor. Mas vamos lá, vamos, vamos assimilar as perguntas aí. Olha, os cursos, assim, eu sempre sou uma pessoa que não para de estudar. E desde quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, não sei se eu comentei, acho que vamos falar de novo, né? Eu sou professor aqui na rede pública de Uberaba, na rede municipal, e eu sou um professor de informática, que é uma área que poucos municípios têm. Só que eu sou um professor de informática que está trabalhando no departamento de formação profissional. Então, eu trabalho com formação de professores. Eu ensino outros professores Muito a bom. usar as tecnologias. E ainda esses pontos entra a inteligência artificial, ué. A gente tem um recurso. Por que a gente não vai mostrar esse recurso para mostrar para o professor como que ele vai melhorar a prática docente dele? Muito E bom. uma coisa que eu sempre falo, né, que normalmente os autores que a gente pesquisa, eles sempre trazem a inteligência artificial, a tecnologia, em benefício do aluno, mas esquece qual é o real benefício que vai trazer para a vida do professor, porque o professor vê a tecnologia como uma barreira, como se fosse um serviço a mais. E aí, com base nisso, tudo que eu fui evidenciando, estou trabalhando com formação de adulto. Eu preciso buscar outros cursos, algumas coisas para aprimorar, né, essa relação. E aí eu já fiz desenho instrucional para criar material pedagógico para professor. Eu fiz as certificações educacionais que o Google oferece para professor, para desenvolver essa parte profissional, essa parte pessoal. E a gente vai vivenciando e a gente vai vendo outras formas, outras abordagens da gente fazer com que o professor sinta pertencente a uma comunidade, que ele não está ali sozinho. Muito bom. E aí, Muito importante. a outra pergunta que você tinha feito é É um sobre a pouco sobre criação das as imagens, né? imagens, né? Que a gente conversou um pouquinho. Isso. Então, como eu vim lá da minha adolescência, que eu gostava de desenhar, colorir, criar histórias, a vida adulta a gente não sobra muito tempo para Verdade, desenhar. para desenhar. A gente não desenha. Mal sabe fazer um bonequinho de palitinho. E foi até uma coisa bacana quando eu comecei a trabalhar mais com criação de conteúdo pedagógico para professor, foi onde eu desenvolvi a minha criatividade. E aí, com o surgimento, né, das imagens criadas por inteligência artificial, aquilo ali começou a chamar a minha atenção. Poxa, que bacana. Porque quando a gente vai, enquanto professor, quando a gente vai preparar uma aula, uma apresentação de slides, tem muitas vezes que a gente se frustra porque uma determinada imagem a gente não encontra. A gente busca aquela imagem, às vezes a gente precisa usar um editor, adaptar aquilo ali, fazer algum marabalismo ali para adaptar aquela imagem na sua realidade. E foi um desafio que eu sempre tive. Eu falei, nossa, eu preciso de tal imagem.
Às vezes você vai pesquisar num banco de imagem. Não tem. Seu som, professor? Oi, Voltou. Pronto. voltou? Voltou? Isso é a internet que tá chovendo aqui. Tá chovendo aí. Às vezes vai procurar no banco de imagem, né? Às vezes a gente não encontra aquela imagem que a gente tem realmente. Isso. Não encontra. E a gente se frustra. Poxa, eu tô preparando uma coisa, sem falar da questão do direito autoral. Sim. E aí quando houve essa possibilidade, né, de criar imagem, eu falei, poxa, vamos usar isso ao nosso favor. Vamos criar uma imagem, uma coisa bacana. E um ponto que é importante, a gente vê que os professores eles têm muita dificuldade de trabalhar com datas temáticas. Por exemplo, Dia dos Povos Indígenas, Dia da Bandeira, folclore. Não é trabalhado assim com tanto detalhamento para mostrar a importância daquela cultura dentro da sala de aula. E aí foi um ponto importante. Poxa, uma das possibilidades do professor é instigar os alunos a criar suas próprias imagens para você ter uma visão daquele personagem naquela perspectiva, que cada um vai ter uma visão diferente, um estilo diferente. E aí eu trago assim duas sugestões que eu uso bastante para gerar imagens. É o ChatGPT, a versão gratuita dele a gente consegue criar imagens Que legal. de uma forma limitada. Sim, E o Gemini. Oi? Mas já consegue criar, né? Já consegue criar. Antes era só para a versão paga que tinha essa possibilidade. E o Gemini do Google também ele cria. Ele recebeu uma atualização recentemente para deixar as imagens um pouco mais nítidas, mais estilosas. E então ficou bem bacana. Então, essas duas plataformas, existem assim, inúmeras plataformas que criam diversas imagens, mas eu falo assim, a termo de acessibilidade para o professor, eu indico mais essas duas. É claro que Carla Vidal está nos acompanhando aí ao vivo, ela estuda bastante essa área, então ela conhece infinitas plataformas aí de inteligência artificial para trazer para a gente. Será que a gente consegue criar uma imagem aí, professor? Claro, eu já estava preparando um comando aqui para a gente fazer isso agora. Ah, que legal! Vou mostrar aqui. Vamos lá. Ó, Legal. vamos lá, deixa eu virar aqui. Ó, pessoal, aqui eu estou no meu Gemini do Google. Mostra como entrar no Gemini ali em cima. Isso, perfeito. Só para o pessoal ver. Uhum. Gemini.google.com. Isso, basta digitar no Google. Ele Deixa eu dar um. já vai aparecer. É simples. Isso. Ó, deixa eu colocar o comando aqui. Pergunte ao Gemini. Eu vou colar aqui. E aí, gente, muita atenção no meu prompt. Ó. Cria uma imagem, estilo realista, da personagem do Folclore Cuca. E aí eu dei uma descrição, porque é muito. Se eu falar do personagem do Folclore Cuca, tem muito assim. Sim, Às vezes ele não vai saber, porque ele foi alimentado com dados em língua inglesa, né? sim. Aí eu coloquei uma A bruxa de. importância de saber perguntar. Aham. É uma bruxa com cabeça de jacaré e pele verde. E tem a pele verde. Você quer acrescentar alguma coisa, Luana, pra gente melhorar esse comando? Não, você que manda, professor. Você que sabe aqui. Vamos lá. E aí, gente, ele vai gerar. O Gemini, na versão gratuita dele, só tem uma limitação em relação à criação de imagens de pessoas. Ele não cria, é só de animais e. Ah, ele já deu um bugzinho aqui, ó. Ele não deixou eu gerar. Porque ele não gera. Ela falou que foi contra as diretrizes dele. Mas no Ó, outro dia, eu tinha testado. Deixa eu pegar aqui. vamos. O mesmo comando, ó. Engraçado, Ó, ele não ter deixado criado. Olha aqui, que eu tinha criado isso aqui pra mim, ó. olha só. Você deu esse mesmo comando? Foi, era esse mesmo comando. Olha só. Aí ele gerou essa E as cuca. imagens são maravilhosas, né, dentro da inteligência artificial. Sim, E sim. assim, a gente Eu, consegue identificar, né, um pouco sobre as imagens que vêm da inteligência artificial, mas é aquilo que você falou, para complementar alguns trabalhos, para colocar em algumas coisas, é sensacional, porque você faz, sim. você dá o comando que você quer, né? Eu vou jogar o mesmo comando no chat GPT agora. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Vamos ver. Ó, Ó, olha que só. isso, ó. Uma cuca bem Marvel. Gente, é demais, né? Gente, é Bem legal. demais. A inteligência Imagina. artificial pode fazer com o nosso comando. Aham. E aí, eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Eu coloquei Que estilo legal. realista, ó.
Muito Eu tinha legal, colocado estilo professor. realista. Bem legal. E Ó, que pessoal, tava estilo treine, realista. né? Pega o chat É, GPT aí, Gemini, dá uns comandos aí para vocês fazerem imagens também, que é bem interessante para complementar, é muito legal. ó, vou tirar de estilo realista e vou colocar 3D da Pixar. Que é uma imagem um pouco mais infantilizada. Tá, vamos ver o que ele tá Aí é o mesmo fazendo. comando, eu só mudei o estilo da imagem. E o comando muda tudo, né? Usa. Olha Ó, só, que legal. a diferença Olha a diferença. É o comando que a dessa. gente dá para a inteligência demais. Tem algum estilo de imagem que você gosta pra gente testar aqui? Ah, eu acho que tá ótimo, assim. Eu queria mesmo que você compartilhasse para as pessoas entenderem como fazer, né? Eu acho que o mais importante a gente trazer aqui, você ter dado esse exemplo, é como fazer, como eu posso utilizar, né? Então, assim, dá para todo mundo utilizar. E lembrando, é sempre interessante que as pessoas aprendam, né? Igual você falou que você tem curso de formação, a gente vai ter os cursos de formações também. Então, é muito importante trazer isso. Porque, poxa, olha o que a gente pode fazer, né? Sim, muitas Muito possibilidades legal. aqui. E aqui você pode, nossa, acho que ia ser infinito o que você pode Infinito, pensar de estilo de imagem. infinito. Você pode colocar comics, você pode colocar desenho à mão. Muito Quanto mais legal. detalhamento, melhor. E aí uma coisa também, como você quer que o personagem olhe para a câmera? Você quer que ele olha? Aí você Olha dá o só, detalhamento. que legal. Dá para fazer de tudo, né? Dá para fazer de tudo, da forma que você quer. Por isso, assim, principalmente para criação de imagem, o detalhamento ele é muito importante para isso. Faz um, professora Carla, tá? Faz um HQ, a Cuca HQ. Ela falou isso Ela aí. Engraçado, escreveu. não tá aparecendo para mim o que o Você pessoal não tá tá vendo comentando. os comentários aqui? Não, não Ah, aparece. ele tá aparecendo. A gente já teve alguns comentários. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ah, não Tivemos apareceu para mim. alguns professores, professora Carla, o PH, amigo maravilhoso, as pessoas te elogiando, o PH sabe Ah, muito, é verdade, Rô. E aí, teve uma que comentou da história que você estava contando aqui também, falou que essa história é incrível. E aí, a professora Roberta passou para dar um exemplo aqui para gente. O Gemini é top. A professora Carla falou aqui que o Gemini realmente é top. PH é um ótimo professor. A Marina, não, Mariam Veiga. Não sei se eu falei da maneira correta. E Mariana. aí, a professora Carla comentou que o Gemini está mandando muito bem, está mandando melhor, né? Só não está gerando pessoas ainda. E é isso. Aí a professora Carla falou, faz uma Cuca HQ. Mas muito legal, assim, né, gente? Que eu queria trazer aqui para vocês, que o professor acabou de mostrar, o que a gente pode criar com inteligência artificial. Assim, não ter medo de aprender, né? Vocês podem aprender demais, e principalmente é muito importante para os professores, porque assim, os alunos estão usando, né? E é importante que a gente saiba o que as pessoas estão usando, enfim, até mesmo para saber lidar com toda a situação, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho do Google agora. Como que o Google impactou de uma forma positiva na sua carreira, professor? Essa parte a gente é suspeito para falar, porque assim, sim, são muitos frutos, né? Basta a gente também saber tomar os caminhos. Eu vim da área de TI, como eu já tinha falado, né? Eu vim para Uberaba fazer sistema de informação e acabei caindo de paraquedas na educação por vontade, por gosto, e apaixonei pela área, principalmente em formação de professores. E trabalhando no departamento de formação, eu vi a necessidade de me aprimorar. Falei, olha, eu preciso melhorar isso para saber como que eu vou transmitir essa informação para os meus professores. E aí o Google apareceu, o Google for Education apareceu na minha vida em 2019, quando eu tive contato assim com o Google for Education, com todo o ecossistema que o Google tem para trabalhar essa parte educacional com os professores. E aí, aquele momento, meu Deus, uau, dá para fazer tudo isso. Tem gestão de sala de aula, você trabalha com os documentos de forma colaborativa, você não precisa anexar o arquivo por e-mail. E aí, em 2019, eu comecei a me certificar. Tem uma série de certificações que a gente fala que é uma trilha de 5. Tem as duas principais, que para a gente começar, que é o nível 1 e o nível 2.
que são os conceitos básicos e avançados das ferramentas do Google. E depois dessas duas, a gente se ramifica para mais três, que é o Coach, o Trainer e o Innovator. O Coach, ele foca numa questão de um para um, de um professor, ser um mentor de professores e ajudar outros professores a se desenvolverem profissionalmente. Das três principais, essa é a minha preferida, porque ele trata muito dessa questão de você trazer o professor de igual para você, para ele sentir que é capaz de se desenvolver profissionalmente. Aí tem um trainer, que você é um formador de professores, você vê toda a questão de como que você vai conduzir uma formação para um grupo grande. Tem o Innovator, que eu fiz ela recentemente, tem todo um diferencial, né, que a gente vai falar dela daqui a pouco, né? E assim, cada uma, eu brinco com os professores que cada certificação é como se fosse uma joia do infinito da Marvel. Você vai usar uma ou todas ao mesmo tempo, dentro do que você se desenvolveu ali. E assim, e a gente acaba sendo chamado por alguma formação específica, alguma coisa relacionada ao Google, em relação à inteligência artificial. E assim, é um leque de oportunidade. Que legal. Basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer. Exatamente. Tem oportunidade hoje, né? Mas as pessoas têm que querer. Sim. Né? E vamos falar agora, então, você foi selecionado, parabéns, né? Foi selecionado aí pelo Google entre 36 educadores do Brasil? É do Brasil? Isso, do Brasil. Do Brasil todo, então ele foi selecionado entre 36 educadores pelo Google, né? E para participar de uma imersão de 12 meses, né? Conta um pouquinho pra gente. Quando que foi isso, professor? Essa seleção, gente, eu estava esperando para essa academia. É uma academia que acontece 5 anos. A penúltima vez que ela aconteceu no Brasil foi em 2019. Nossa. E eu estava esperando 5 anos. E a pandemia ela deu uma brecada, né, nessa questão. E assim, como que funciona? Você precisa ter o nível 2 da certificação. Você precisa. É como se fosse um processo de mestrado, doutorado. Você precisa de um desafio, você precisa se inscrever e você vai contar desse desafio sem dar a solução num vídeo de 60 segundos. Aí você detalha lá toda a questão, como que você fez um trabalho de inovação na sua rede. E aí você detalha sem responder a pergunta para o desafio, porque a gente quer dar a solução toda vez que tem um problema. E aí eu fui selecionado dentro desses 36 educadores. Até hoje a gente não acredita. E aí a gente foi para o Google em julho, foi lá para a sede do Google em São Paulo, participar dessa imersão. Foram 3 dias de muita aprendizagem, de design thinking, de colaboração, em como que a gente vai desenvolver o nosso desafio daqui para frente. Daqui para frente a partir de julho, né? E a gente tem 12 meses para a gente desenvolver esse desafio. E o meu desafio é justamente nessa área de como que a gente desenvolve a educação digital na formação dos professores. Aquilo que eu falei logo no começo, o professor ele acha que é um serviço a mais para ele, um desafio. Então, assim, eu quero entender qual que é a realidade daquele professor e incentivar ele a usar para melhorar o trabalho dele, gerenciar o tempo dele. Assim, bem complexo, mas estou pensando em várias estratégias para a gente aplicar isso na prática. Muito bom. Parabéns, né? Parabéns. Obrigado. Porque eu acredito muito que se você foi selecionado, tem um conhecimento muito grande por trás, né, professor? Obrigado. Muito bom. E aí, agora, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não sei se tem alguma experiência que você vivenciou dentro desse curso, né? Dessa imersão que você fez. Se tiver tem alguma experiência que você queira trazer aqui pra gente? Sim. Para a academia do Google Innovator, eu tive que me escrever uma história, né? O que eu já fiz aqui na minha rede. E aqui, assim, a gente conseguiu bastante coisa com pouco recurso que a gente tem. Quando eu descobri, né, o Google for Education, a primeira ação que eu tomei foi fazer um curso rápido de uma carga horária de 20 horas para os nossos professores de informática. Sim, eu entendia
é um professor de informática, eu falo aqui que ele é como se fosse o farol ali dentro de cada escola, ele é a ponte da tecnologia, então ele é o multiplicador daquele recurso. Então, sim, vamos trabalhar com esses professores, esse grupo de professores, e vamos fazer com que eles entendam as ferramentas do Google. E, consequentemente, os professores formadores do departamento também participaram dessa imersão no final de 2019. Quem está acompanhando, guarda essa informação. Final de 2019. E aí a gente já começou a trabalhar com o Google no final de 2019, porque a nossa rede já tinha o acesso do Google Workspace, o e-mail institucional, tudo isso, só que a gente não usava em sua totalidade. O que aconteceu? Chegou 18 de março de 2020, a gente nem esquece essa data, suspenderam tudo, porque começaram a surgir os primeiros casos de Covid no Brasil, e a gente se viu assim, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já tinha formado os professores de informática, a gente já tinha formado os professores formadores do departamento, e a gente conseguiu fazer uma força-tarefa de criar várias, não lembro quantas turmas foram, mas eram várias turmas de 30 professores, e eles participaram de 2 meses assim, de imersão sobre as ferramentas do Google, para trabalhar aqueles recursos durante a pandemia. E assim, deu super certo, porque aprenderam a usar, né? Começaram a usar mais o e-mail institucional, a gente teve um índice muito alto de procura de formação em tecnologia, e foi bem positivo. E aí, num desses cursos, surgiu uma professora, ela, não sei se ela vai estar aqui, que é a Raquel Rosa, que eu falo que ela é assim, meu maior case de sucesso. Ela tinha muita dificuldade no uso de tecnologia. E é uma professora assim, de educação infantil na rede municipal, ela também trabalha no estado aqui de Minas, na rede estadual. E ela deslanchou assim, no uso de tecnologia. E ela começou a estudar, começou a tirar certificações do Google. Tanto é que recentemente, nesse ano, ela se tornou Google Coach. E ela fez mestrado em inovação, acho que é em educação tecnológica. A pesquisa delas e ainda continua sendo design universal de aprendizagem, usando tecnologias Google. E ela é um caso assim, de desenvolvimento profissional que eu falo, e usa inteligência artificial para os planejamentos pedagógicos dela, para a criação do conteúdo. Então ela cria assim, umas imagens fantásticas de um cérebro em formato de animação, saltando os olhos, com braço, perna. Ela é um filhote ali da pandemia. Muito bom, professor. E agora, vamos falar um pouquinho da sua formação, né? Você é formador de professores, certo? Isso. Conta um pouquinho mais como funciona essa formação e um pouco sobre as ferramentas, né, que você indica, quais são as ferramentas de inteligência artificial que vocês têm usado nessas formações. Conta um pouquinho sobre como funciona essa formação, professor. Certo. Vou até pegando um gancho do que a gente estava conversando, né? E aí, continuando toda essa questão de formação, eu ultimamente tenho trabalhado mais ainda com os professores de informática. 2021, 2022, eu fiz um trabalho também de imersão, para eles se certificarem como educador certificado nível 1 e nível 2, conhecer mais essa parte pedagógica. Assim, muitas vezes, quando a gente é formado em tecnologia, parece que tem mais um viés mais na parte técnica do que na parte pedagógica. Quando a gente vai trabalhar com a inserção da tecnologia dentro da sala de aula, com inteligência artificial, parece que o pessoal trava. Poxa, e agora? Como que eu vou ensinar isso aqui dentro da minha sala de aula? E a gente trabalha tudo isso. Porque não é só você ensinar o aluno a usar a ferramenta. Você tem que usar. Sim. Até lembra, assim, a 5ª competência da BNCC, que é a cultura digital. Você vai ensinar ele a usar, mas ele precisa usar de forma crítica, significativa e ética. As diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Ele vai se comunicar, ele vai disseminar informação, ele vai criar o senso crítico, vai trabalhar com a criação. Não é usar a ferramenta por si só. Isso é uma consequência da aprendizagem dele. E a gente faz todo esse trabalho, eu tenho feito todo esse trabalho. E recentemente, né, como a gente já é um município que trabalha com Google for Education, então nas formações recentes, quando a escola solicita, é uma coisa rápida, não dá para a gente fazer uma imersão detalhada, mas eu levo a inteligência artificial
explico todo o conceito, toda a importância, onde que ela já estava inserida na nossa vida, em GPS, rede social, e falo ali, ó, a partir desse ponto surgiu a IA generativa, e elas vêm para fazer isso, e só sabe criar plano de aula, criar perguntas de múltipla escolha, criar imagem, e eu coloco isso para fazer na prática. Olha, agora vocês vão entrar no seu e-mail institucional, acessar o Gemini do Google, e você vai usar. Pega aí uma coisa que você gosta de trabalhar, alguma coisa ali. Foi onde surgiu aquele ponto específico que eu falei logo no começo dos alunos com transtorno de espectro autista, de personalizar essa aprendizagem deles, de ter um outro ponto de vista. E aí onde Sim, eles falam, uau, dá para fazer tudo isso. que legal. Gente, Tá, dá para fazer muito mais. A criatividade é o limite. que legal. Mas tem que ter a criatividade, tem que usar a gente, né? Tem que usar a gente, tem que A gente estudar, tem que faz, pesquisar. as Isso, pessoas às vezes têm esse. Já ouvi muito, né? A gente traz aqui esses pontos assim do receio, do medo, de substituir pessoas. E eu acho que não é bem isso, né? A IA, ela tá aí para todo mundo e só acredito que vai ficar um pouquinho para trás quem não estiver aprendendo sobre ela. Então, exato. assim, como algumas pessoas ficam para trás se não aprender a usar o WhatsApp, né? Se não aprender a usar o telefone, aí tecnologia vem, quem aprende, com certeza, aprende mais coisas, né, professor? Sim, e a gente precisa aprender para usar da melhor maneira Exato, possível com os nossos exato. professores. Essa é a parte mais importante. É isso aí. Bom, a gente tá. Tô aqui com uma outra pergunta também, queria entender um pouquinho mais de histórias, né? Eu gosto de Uhum. trazer histórias de acontecidos, o que você vivenciou com pessoas reais mesmo, né? Às vezes usando a inteligência, ou então queria que você lembrasse de alguma história aqui. Então, um, conta uma história pra gente de professores ou alunos, né, que utilizaram a inteligência artificial no dia a dia ou tiveram dificuldade. Traz histórias agora aqui pra gente, professor. Tem uma professora, dentro das consultorias que eu trabalho também, a gente prestador de serviço, a gente tem uma professora lá do município de Guaratinguetá, da educação infantil, se eu não estiver enganado. Se não é educação infantil, é anos iniciais do ensino fundamental. E ela foi premiada lá na rede municipal de Guaratinguetá, que eles fazem todo ano, um seminário de boas práticas. E ela ganhou em primeiro lugar na parte tecnológica. Ela fez todo um projeto assim bastante interdisciplinar, usando imagens criadas por inteligência artificial. Ela ilustrou várias coisas ali que os alunos trabalham na sala de aula. E ela fez todo assim, um plano tecnológico durante todo o ano. Tem como eu mostrar aqui para vocês, mas assim, era uma pessoa, assim como a Raquel, tinha maior dificuldade com tecnologia, e a gente vê que ela está empenhada em aprender, está empenhada em estudar, em fazer a diferença ali com os alunos dela, são do ensino fundamental, anos iniciais. Agora que eu lembrei. Lembrei das habilidades que ela usou nos planos de ensino. E assim, é muito gratificante quando a gente vê que o professor consegue aplicar aquilo ali dentro da sua sala de aula com os seus alunos. Porque a gente ensina com esse propósito, para melhorar a aprendizagem, melhorar o nosso trabalho como professor, otimizar esse tempo. Tem outra professora também, que é a Mariana, que está aqui com a gente, lá de Guaratinguetá, que ela usa bastante com os alunos dela. Ela usa mais essa parte de gamificação. Então ela cria os personagens, incentiva os alunos a construir histórias, a Legal. trabalhar de forma colaborativa. Assim, tem bastante casos de sucesso, assim, que a gente for parar para ver um a um, a gente vai ficar aqui horas e horas. Tem professor que está fazendo mestrado, dissertação, que consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você fez ali uma pesquisa usando formulários do Google e coletou as informações com base nas planilhas ali que ele gera. Você pode pegar esse arquivo seu, jogar no chat GPT e pedir para ele fazer uma análise de você. Por quê? Você vai otimizar tempo, fazendo uma análise ao olho humano naquilo ali, e às vezes vai trazer uma perspectiva para você de algum item que você não tinha parado para pensar. Você não tinha visto daquele ponto de vista. Poxa, ele está trazendo isso aqui para mim. Como eu posso delimitar minha pesquisa a partir desses dados? Então, assim, é importante a gente ter outro ponto de vista de várias coisas.
E é para otimizar o tempo também. Então, assim, você trabalhar com dados, trabalhar com informações nesse ponto é muito gratificante porque por causa dessa nova perspectiva que ele vai te dar. Muito bom. Muito bom, professor. Estamos aqui quase chegando no final da nossa live. Foi muito bacana o nosso bate-papo, trouxe vários insights aqui, deu dicas aqui, né, do Gemini, que eu achei bem legal. Vou ficar brincando depois com ele aqui, criando umas imagens. Opa! É muito interessante. Queria parabenizar por todo o seu conteúdo. E quero que, estamos chegando no final, queria que você deixasse alguma dica, compartilhasse alguma coisa aqui. Deixa alguma dica aqui para os professores, para os alunos em relação à inteligência artificial na educação. Olha, pessoal, não tenha medo de usar, usa com bastante sabedoria, coloca detalhamento, a gente precisa transcrever no comando aquilo que a gente está pensando. Não adianta a gente escrever aqui um plano de aula e achar que ele vai fazer baseado no que está no nosso pensamento. A gente ainda não chegou nesse nível de evolução. Mas assim, como eu falei, quanto mais detalhe você vai colocar, mais um resultado preciso você vai ter. Então é isso, busquem conhecimento, sigam páginas assim como as nossas aqui, que estão falando de inteligência artificial, participem de cursos, até para vocês ensinarem outros professores. Não tenha medo de usar, como a gente falou, né? Senão você vai ficar para trás. E é muito simples. Sim. Você mostrou até aqui pra gente, né? Eu gostei do que você falou, de transcrever o que a gente está pensando para a inteligência artificial. Então a gente tem que pensar, não vai substituir ninguém, porque a gente precisa Isso, pensar e passar para ela, né? exato. Isso mesmo. A gente precisa pensar. E pensar mais ainda. Sim, perfeito. Porque você está pensando no que você quer ver, mas você precisa pensar em como escrever para que ela faça aquilo que você está pensando. Então, Isso. eu gostei É uma desse ponto também, sequência. tá? A gente tem que pensar ainda mais. Pensar numa sequência lógica, porque ele precisa entender o que você precisa. É um ponto importante. Ah, cria um plano de aula. Começa assim com um objetivo, uma função. Seja um especialista em língua portuguesa. Mas qual parte da língua portuguesa? Ah, seja especialista em gêneros textuais. Crie um plano de aula, por quê? A inteligência artificial, o ChatGPT, ele tem acesso a todas as informações do mundo, então ele precisa de um limite para saber onde ele vai buscar aquela tem, informação. tem E aí já razão. começa assim. É isso aí. Bom, é isso. Queria agradecer demais. E, pessoal, como o professor falou, sigam as páginas. Então, quem assistiu aqui ao vivo, segue a página do professor, segue o E Agora Brasil, é onde nós estamos compartilhando conhecimento, né? Para quem viu, tá vendo agora gravado, porque essa gravação vai ficar dentro do E Agora Brasil, vamos compartilhar no Instagram também do professor. Então, quem estiver vendo aqui gravado, lembra de seguir as páginas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagens para gente. Nós vamos ter cursos em breve também de formações. A gente tem aqui o professor que ele já faz formações também, então isso é muito importante. Então é isso, professor. Quer falar mais alguma coisa? Ó, gente, se alguém tiver alguma dúvida, chama a gente aí no direct. A gente está assim, sempre disponível para responder, dentro das possibilidades. E fica de olho aí nas redes, né, para acompanhar esses cursos que a Luana trouxe para vocês. Muito bom. Queria agradecer a todo mundo. E, gente, fiquem ligados. A gente vai ter mais lives aqui. Então, nós estamos tendo toda semana trazendo um professor para passar dicas aqui para vocês. Sigam as páginas, fiquem ligados. A gente começa os cursos em 2025. Então, fiquem ligados. E foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, professor. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima live. Tchau, tchau.